Opa, nesse vídeo aqui eu queria falar sobre algumas das partes que eu não falei ainda no vídeo de São Paulo e também um dos motivos de eu ter ido para São Paulo, né, e ter morado lá por uns meses. No começo, assim, eu tinha ido para São Paulo com o plano de fazer faculdade lá, porque eu já tinha até passado numa faculdade. Eu tinha feito a prova online, eu tinha até passado na faculdade e eu estava planejando ir para São Paulo para fazer essa faculdade. E também tem outra faculdade que eu fiz, que foi aqui na minha cidade. Tipo, eu fui para São Paulo tentar fazer faculdade lá, não deu certo, eu vou explicar por quê. E depois eu voltei para minha cidade, tentei fazer faculdade aqui, de um outro curso. Fiquei acho que um mês, 2 meses fazendo faculdade aqui e tranquei o curso também. E eu vou explicar o porquê que eu tranquei os dois cursos e o porquê do título, né, que eu tranquei duas faculdades para poder ficar rico cedo. Desde que eu era pequeno, sempre teve uma certa cobrança na minha família, tanto por parte de pais quanto de outros parentes, de passar numa faculdade, fazer uma faculdade pública, de preferência um curso de engenharia, né, um curso de direito, ou se, né, quiser ir mais para frente aí virar médico, coisas assim, né. A definição de sucesso na minha família sempre foi fazer faculdade, conseguir um emprego, ficar nesse emprego por muitos e muitos anos e conseguir um salário bom e estável, de preferência num emprego de concurso público. Essa sempre foi, tipo, isso é ter sucesso para minha família. E isso aconteceu com vários tios e tias meus, né? Os meus pais, por exemplo, os dois fizeram faculdade pública e são concursados hoje em dia. Alguns dos meus tios e tias também seguiram o mesmo caminho, só que para a área de engenharia. Só os meus pais, né, que seguiram para a área para área da educação, né, para virar professores. Mas, enfim, eu também fui com essa mentalidade, inclusive eu comecei a fazer Senai pensando assim, fazer Senai, tá, vou terminar o Senai, vou, sei lá, eu fiz, né, técnico de eletromecânica no Senai, vou terminar o Senai, vou conseguir o estágio em alguma indústria, né, em alguma cerâmica daqui da cidade, alguma coisa assim, vou trabalhar lá, né, como técnico de eletromecânica, vou fazer depois uma faculdade de engenharia e vou trabalhar com isso. Essa vai ser a minha vida, eu vou ser engenheiro. Eu lembro que na época, assim, tipo, quando eu pensava, assim, de planos futuros, a minha meta, o meu sonho era ganhar R$ 35 por hora. Eu falava, não, se eu ganhar R$ 35 por hora, né, uns R$ 8.000 por mês, eu tô feito, a minha vida tá feita, não preciso de mais nada, né, e hoje em dia eu ganho muito mais que isso. Mas beleza, ainda quando eu tava no Senai, eu fazia uma pesquisa ali de algumas faculdades próximas da minha cidade que eu queria fazer, e a que mais me interessou, assim, foi a UFSCar. Eu queria fazer engenharia na UFSCar, me parecia ser muito interessante, obviamente, né, se eu passasse numa USP, numa Unicamp, alguma coisa assim, eu iria para essas, mas a que parecia mais alcançável, né, atingível, era uma engenharia na UFSCar, que é em São Carlos. E, tipo, esse foi meio que meu foco por algum tempo, pelo menos antes da pandemia, né? Esse era um pouco do meu foco ali no primeiro ano do ensino médio. Eu tinha muito foco, eu queria tirar uma nota alta no Enem, para eu conseguir passar na UFSCar em algum curso de engenharia. Daí o que aconteceu? Veio a pandemia, eu não consegui estudar pro Enem, tirei nota muito baixa no Enem, meio que perdi a fé que eu ia conseguir passar em alguma faculdade pública. Eu desisti de tentar passar uma faculdade pública porque para mim era muito estudo e muito esforço e eu queria achar uma maneira mais fácil, uma maneira mais simples de conseguir ganhar dinheiro, né? Ou fazer alguma coisa que eu realmente gostasse, porque por mais que eu tivesse meio que seguindo esse caminho de virar engenheiro, eu não gostava de engenharia e isso ficou muito claro para mim que eu não gostava de engenharia no Senai. Principalmente nas aulas de elétrica, eu odiava elétrica, as contas de elétrica, as contas de matemática de elétrica, puta merda, era uma desgraça. Tipo, a parte de mecânica eu até gostava um pouquinho, sabe? Era legal mexer no torno, mexer numa fresa, tipo, era interessante. Mas o problema é que pra mim não era nem um pouco claro o que um engenheiro faz. Inclusive eu pesquisava no YouTube, tipo, carreira de engenheiro, né? Tipo, como funciona um engenheiro na prática, né? Onde ele atua, o que ele faz, como que é o dia a dia de um engenheiro. Eu não sabia, tipo, era muito confuso, assim, eu não sabia direito. Porque, normalmente, quem se forma engenheiro, normalmente não começa trabalhando com o cargo de engenheiro, né? Porque o engenheiro ele já tem um teto, ele já tem um piso salarial muito alto. Então, normalmente as empresas não vão contratar todo mundo como engenheiro, né? Um engenheiro vai ser formado em engenharia, mas ele provavelmente vai estar atuando na empresa com um cargo que não é de engenheiro, é algum outro cargo que tem um piso salarial menor. Então, pra mim era meio tipo meio caramba. E daí como é que eu faço? Eu mando um currículo pra empresa, né? Tipo, como é que eu consigo um emprego de engenheiro? Né? Tipo, legal, me formei aqui, como é que eu faço pra entrar na empresa ali, né? Como é que funciona pra subir na empresa? Tipo, na minha cabeça era muito confuso a carreira de engenharia, porque eu não sabia direito o que fazer. Tipo, não era um passo a passo claro do que eu tinha que fazer ali. Tipo, pra mim era, tá, eu termino a faculdade de engenharia e sou largado pro mundo aí, eu corro atrás de empresa e torço pra me contratarem no meio de mais 30 engenheiros que também se formaram, provavelmente até em faculdades melhores que a minha. Tipo, era muito, caralho, como que eu ganho isso, né? Como que eu ganho nesse jogo? Tipo, não parecia um jogo muito justo de jogar. Então, tipo, o que eu fiz? Eu sempre tive facilidade com edição. Não facilidade com edição, né? Que eu edito há muito tempo, mas eu sempre gostei de editar e eu nunca tinha realmente
levado isso a sério como um trabalho. Na época do Senai eu editava para um canal no YouTube de League of Legends, né, que eu mostrei aqui em um vídeo, eu acho. Mas eu não levava muito a sério. Eu levava tipo, tá, é uma rendinha extra ali, sabe? Tipo, eu dificilmente conseguia fazer mais de R$ 1.000 por mês. Contando já com um salário de menor aprendiz do Senai, eu não conseguia fazer R$ 1.000 por mês com edição de vídeo. Porque eu nunca tinha levado muito a sério isso como uma carreira, sabe? Eu não conhecia muitos editores que viviam disso. Não era uma coisa muito encorajadora, sabe? Não era uma coisa tipo, nossa, eu vou chegar pra minha família e falar, gente, virei editor de vídeos. Daí me pergunta se vai fazer uma faculdade. Não, eu não vou fazer nenhuma faculdade, eu vou ficar no meu quarto, olhando pra uma tela, clicando nos botãozinhos e vou, sei lá, editar vídeo pra youtubers, né, na internet. Tipo, falando assim, não parece uma carreira, não parece um plano de carreira, né? Pra mim também não parecia um plano de carreira na época, porque todo mundo à minha volta ali tinha planos de carreira bem diferentes do que editar vídeo pra internet. Tipo, a maioria queria realmente também passar numa faculdade, fazer engenharia e seguir uma carreira tradicional. Conseguir um concurso público ou trabalhar pra alguma multinacional. Depois de eu ter terminado o ensino médio, eu meio que desisti do sonho de engenheiro, porque eu já não tinha mais fé que eu tinha capacidade de passar em uma faculdade pública boa, e eu com certeza não ia fazer engenharia numa faculdade privada. Daí o que eu fiz? Eu tirei um ano para não me preocupar com faculdade e nem estudar pro Enem. E eu tirei esse ano só para ficar mexendo na internet e pesquisando maneiras de ganhar dinheiro, né? Como que eu conseguiria ganhar dinheiro da minha casa e também para me dedicar um pouquinho mais para os canais de YouTube que eu já trabalhava, né? Comecei a pegar um pouquinho mais pesado ali, pegar mais freelas, tentar aumentar minha renda de algum jeito. E daí eu tive a ideia, pesquisando na internet, vendo alguns vídeos gringos e tentando entrar em contato com outros editores, eu percebi que existia alguns editores BRs que editavam para gringos. E comecei a conversar com alguns, perguntar, né, como é que é, e tipo, quanto você cobra, como é que funciona essas coisas, para quem que eu devo editar, essas, tipo, fui tentando tirar dúvida com qualquer pessoa, pesquisando em qualquer lugar, no Twitter, no YouTube, tipo, como que eu conseguiria ter um cliente gringo, né? Tipo, como que eu vou atrás disso, como que funciona, como que eu entro em contato, era um mundo meio novo para mim, eu não sabia direito. Nessas pesquisas e e-mail para cá e DM no Twitter para lá, e eu pegando stream da Twitch pra tentar editar, porque eu fazia isso já com algumas streams de pessoas do Brasil, tipo, eu já cheguei a pegar stream do Yetis e editar e postar no meu canal, e tipo, eu peguei stream do Yoda e editei, isso tipo lá em 2016, 2017, eu fazia isso e postava porque eu achava engraçado e tipo, tá, e às vezes eu mandava, na verdade todos que eu editei já uma stream do Yoda, uma stream do Yetis e uma stream do Mata, e mandei o e-mail pra todos eles, e eu não recebi mensagem de nenhum. Daí eu falei, tá, eu tô tentando fazer isso com streamers brasileiros, eu vou tentar fazer isso pra streamers gringos, pra ver se tem alguma coisa, se tem algum resultado. Daí eu fiz uma listona de streamer gringo, comecei a editar as streams deles e, tipo, começava a mandar e-mail, eu editei um vídeo pra você, ver o que você acha e tal, se você tá interessado em um editor e começar a postar vídeo no YouTube, porque tinha muitos streamers que eles só faziam stream, eles não postavam conteúdo no YouTube, então o meu plano era, eu vou atrás desses streamers pra fazer eles postarem conteúdo pro YouTube. E nisso aí deu certo alguns, consegui editar eu lembro que eu editei para algumas VTubers, né, no começo, eu cobrava pouco, eu não lembro direito quando eu cobrava. E daí eu fui editando, eu vi que, tipo, cara, não era tão difícil assim, né, que era bem fácil, na verdade, trabalhar pros gringos. Na época eu recebia pelo PayPal, mas depois eu mudei, inclusive eu pretendo fazer um vídeo de, né, como que eu recebo dinheiro do exterior e quais as melhores formas, as melhores plataformas e como pagar menos taxa. E eu fui percebendo, tipo, eu consigo fazer um vídeo desse aqui em 2, 3 dias, sabe? Se eu pegar e, tipo, dedicar só a isso, se eu editar, tipo, 10 vídeos no mês, eu consigo fazer uma renda, tipo, de 3 mil, 5 mil reais, tá ligado? Tipo, trabalhando até que pouco, né? E, tipo, com uma coisa que eu gosto, porque eu me divertia editando os vídeos, era engraçado, eu conseguia botar os memes, eu conseguia, tipo, fazer o vídeo ficar engraçado de alguma forma. Até hoje, com os vídeos do Skids, eu me divirto, tipo, às vezes eu tô vendo a filmagem assim e eu dou risada, porque tem alguns momentos que realmente são engraçados. E daí eu fiz isso, eu comecei a me dedicar mais, comecei a ir atrás de mais clientes, comecei a, tipo, dar all-in nisso, tipo, eu quero fazer isso aqui dar certo de algum jeito. E foi dando certo, consegui mais clientes, troquei um pouquinho de nicho, não parei de editar para streamers e comecei a editar para youtubers que realmente vivem apenas de YouTube e não de Twitch. Só que ainda assim, era meio instável, porque eu não sabia direito quanto que eu ia ganhar no próximo mês, eu não sabia se esse cliente ia permanecer por quanto tempo, se no próximo mês os clientes que eu tava ainda iam querer vídeos, então, tipo, eu ainda ficava com essa incerteza, e às vezes eu até chegava e contava para alguns parentes, sempre falavam, tá, legal, você tá fazendo uma graninha aí, mas pensa na faculdade, faz uma faculdade, é muito importante ter uma formação para você ter estabilidade no futuro. O que, assim, talvez seja verdade, talvez com uma formação você tenha mais estabilidade no futuro, mas eu nunca quis fazer faculdade muito pela formação, né? Eu vou falar um pouquinho mais disso pra frente. Que, tipo, eu ainda quero fazer faculdade hoje em dia, mas não
pela formação e pelo que eu vou aprender técnico na faculdade, mas por outras coisas que eu vou explicar. Mas enfim, ainda continuou muito essa cobrança, mesmo depois de eu ter começado a fazer um certo dinheiro, ainda teve muita cobrança da minha família de eu fazer faculdade. Daí eu falei, tá, se for pra fazer uma faculdade, eu quero fazer uma faculdade de algo que eu já esteja trabalhando, né, que tem a ver com o que eu já tô trabalhando, que é edição de vídeo. Daí eu pensei, tá, vou fazer uma faculdade de audiovisual. Daí eu fui pesquisar faculdades de audiovisual perto da minha região. Tem tipo 2. Tem uma em Campinas e tem outra na UFSCar também. Na UFSCar é imagem e som e em Campinas é alguma coisa de mídia lá, não lembro. Eu sei que tipo toda faculdade, pro curso que normalmente envolve audiovisual, ela sempre tem um nomezinho diferente. Eu não sei porquê. Eu não sei porque todas não chamam audiovisual ou alguma coisa assim. Por que caralho um curso chama imagem e som? Tipo, alguém pergunta, mano, você é formado aonde? Eu sou formado em imagem e som. Porra é essa, velho? Mas enfim, era assim. E eu pensei, tá, essas faculdades são meio difíceis de passar. É muito competitivo pra passar nesses cursos. Eu não tinha essa capacidade de tirar uma nota tão alta assim pra passar num curso desse. Daí eu comecei, tá, vou tentar uma faculdade particular de audiovisual, né? Assim eu consigo trabalhar com edição de vídeo e fazer a faculdade ao mesmo tempo, né? Fazia faculdade meio período e trabalhava meio período editando também. Pesquisei algumas, não achei nenhuma boa e relevante aqui da minha região. Comecei a pesquisar faculdades em São Paulo, achei algumas em São Paulo e tipo, era muito importante pra mim, se eu fosse fazer faculdade disso, fazer faculdade presencialmente, até porque fazer uma faculdade de audiovisual remotamente deve ser uma merda. Porque o legal de fazer uma faculdade de audiovisual é você ter acesso às câmeras, a você ter acesso a um estúdio, né, a você poder meio que criar alguns filmes, né? Alguns projetos de faculdade de audiovisual é criar filmes amadores, então, tipo, fazer parte de uma equipe ali, sabe? Decidir, tá, essa pessoa aqui da sala vai ser o diretor, esse cara vai ser o roteirista, esse cara aqui vai ser a pessoa do figurino, esses vão ser os atores, tipo, isso deve ser muito legal de fazer numa faculdade. Eu queria muito fazer isso presencialmente. E pegando tudo isso, como eu já estava fazendo uma certa renda ali por mês, né? Eu estava fazendo acho que uns 5, 6, alguns meses eu fazia 10 mil reais editando vídeo já nessa época, com 18 anos. Daí eu falei, tá, ano que vem, quando eu fizer 19 anos, eu vou me mudar para São Paulo, vou fazer faculdade de audiovisual e vou continuar trabalhando de edição de vídeo. Assim eu consigo pagar o meu apartamento, pagar a faculdade, me alimentar e vou ter uma formação, que é importante para meus pais e para minha família. Legal. Fiz isso. Fiz a prova online de uma faculdade lá, de audiovisual em São Paulo, particular. Passei na prova, me inscrevi na faculdade, preparei as coisas, né, pra mudança, que eu explico lá no vídeo de como foi morar sozinho em São Paulo com 19 anos. E fui pra São Paulo em fevereiro de 2023, né, eu fiz 19 anos em dezembro de 2022 e fui pra São Paulo em fevereiro de 2023. Me mudei pra lá e comecei a minha rotina lá, né, tipo, teve alguns problemas. Como eu tava em São Paulo, eu peguei mais clientes e comecei a trabalhar mais. Eu já tinha clientes mais estruturados nessa época, né? Porque eu passei 2022 inteiro apenas me dedicando para edição. Então eu fui começando a pegar cada vez melhores clientes. E daí quando eu fui para São Paulo, eu já tava com uma cartela de clientes grande. Então o que eu fiz? Eu comecei a pensar 2 vezes, porque tipo, eu cheguei em São Paulo, tava matriculado na escola, tipo, as aulas iam começar e quando as aulas iam começar, que era lá para março, se eu não me engano, que ia começar a nova turma, eu já tava tirando uma grana decente. Tipo, eu já tava tirando mais de 13 mil reais por mês, né? Então, tipo, eu comecei a pensar um pouco, caralho, porque eu ainda não tava trabalhando o tanto que eu poderia trabalhar, porque eu tava deixando um espacinho pra quando fosse a começar a faculdade. Daí eu pensei, caralho, se eu não fizer a faculdade e só me dedicar a isso aqui, eu consigo dobrar minha renda, eu acho, né? Se eu só fizer isso. E daí eu desisti de ir pra faculdade. Daí eu realmente, tipo, eu já tava em São Paulo, então eu não ia voltar, tipo, depois de um mês, né? Eu decidi, tá, vou ficar em São Paulo, vou continuar trabalhando, vou conseguir clientes melhores, dar uma maneira de ganhar mais e trabalhar menos. Sempre a minha filosofia de trabalho foi tipo, como é que eu consigo trabalhar menos e ganhar mais dinheiro, né? E eu sempre tentava aplicar isso em todos os clientes e todos os trabalhos que eu já peguei. E daí, tipo, eu fui só editando, desisti da ideia da faculdade, não fui na primeira aula, não continuei no curso, quer dizer, nem comecei o curso, né? Nem fui no primeiro dia, e comecei a editar realmente o dia inteiro. É tipo, da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir, eu só editava, eu só parava pra comer, às vezes eu comia enquanto eu editava, e só parava pra dormir. E eu dormia, tipo, umas 7, 6 horas por dia. Eu dediquei, tipo, todo o meu tempo só pra isso. E enquanto eu tava em São Paulo, porque eu não tinha mais nada pra fazer. Eu tava numa cidade onde eu não conhecia ninguém, eu não tinha nenhum amigo lá, eu não tinha rolê pra ir. Eu não gostava muito de sair de casa naquela cidade porque eu achava meio perigoso ficar saindo assim, andando lá pelo centro de São Paulo, né, que eu morava no centro. Daí eu falei, tá, eu vou trancar no meu quarto e vou só focar nisso, né, eu não tinha mais nada no meu dia pra fazer sem ser sentar na cadeira e editar vídeo. Então, tipo, o meu processo de evolução ali com a edição foi muito rápido, porque eu só fazia isso. Até que, e pelo fato de eu só fazer isso, eu negligenciei muito
muitas outras partes da minha vida e comecei a ter uma rotina horrível, que nem eu conto no vídeo lá, mais detalhadamente, com meus problemas de bebida e de madrugadas trabalhando e esse tipo de coisa. Até que, como eu já contei aqui, eu tava numa rotina tão horrorosa que eu decidi, tá, não consigo mais ficar aqui, eu preciso voltar pra casa e botar minha rotina em ordem e tentar ter uma vida mais saudável e sair mais de casa, né? Porque sair de casa na minha cidade pra mim, eu me sentia muito mais seguro do que ficar andando pelas ruas do centro de São Paulo, assim, só pra dar um rolê, assim, só pra fazer vou caminhar no centro de São Paulo. Não me parecia uma ideia muito boa. Só que eu sentia que eu precisava muito de um outro lugar. Eu precisava de um lugar onde tivesse pessoas e eu pudesse conversar com essas pessoas, interagir com essas pessoas, conhecer gente da minha idade, pra eu conseguir fazer novos amigos, né? Eu tava muito sozinho. Então eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, ir pra algum lugar pra conseguir conhecer pessoas. E eu pensei, tá, que melhor lugar pra conhecer pessoas da minha idade senão uma faculdade, né? E daí eu entrei numa faculdade aleatória que particular também, bem fácil de entrar, e eu entrei no curso de ADS, né, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, porque eu pensei, tá, tô trabalhando com edição, tá dando muito certo, tô ganhando mais de 15 mil reais por mês, mas eu acho que é legal eu aprender alguma outra habilidade, né, e outra habilidade que era muito parecida com o que eu fazia, que era editar vídeos, era programar, mesma coisa ali, sentar na frente do computador e ficar digitando. Então eu entrei, tá, vou aprender a programar, vamos ver se é legal. Nunca tinha programado na minha vida, né, eu acho que a única coisa que eu programei na minha vida foi um joguinho, que eu lembro de sabe, o Phelps gravou há muito tempo atrás um simulador de alguma coisa lá. Que era tipo um pop-up assim do Windows. Você clicava com uns botãozinhos assim, eu não lembro o nome agora, simulador. Era um simulador de hacker, né? O nome do vídeo do Phelps é Como Ser um Hacker de Sucesso. Eu acho que é um vídeo de 10 anos atrás. É bem famoso, tem umas 4 milhões de views. E eu copiei esse joguinho, né? Eu aprendi a programar pelos tutoriais do YouTube e eu fiz um joguinho idêntico a esse, só que tipo referente a alguns amigos meus da escola. Isso foi muito antigamente. Eu tava tipo no sexto, sétimo ano e eu programei esse joguinho que eu achei divertido, achei legal e programei esse negócio. Era a única experiência na minha vida que eu tive com programação foi essa. Mas decidi entrar na faculdade de ADS pra ver como é que era. Programação vai que eu me interessava, né? Também era uma área que dava pra ganhar em dólar, vai que eu gostava disso. Daí entrei na faculdade, conheci algumas pessoas da faculdade, como é da minha cidade, algumas pessoas da minha cidade também faziam faculdade nesse mesmo lugar. Conversei com algumas pessoas, revi alguns sources antigos. Começou as aulas, né? Fiz as aulas lá, tinha aulas de linguagem, e tinha... A aula que eu mais gostava era a aula de programação em si. O professor era muito bom, eu gostei muito daquele professor, eu não lembro o nome dele agora, mas ele era um professor muito legal, ele tinha bastante experiência na área de programação e ele sabia muito, nitidamente dava pra ver que ele tinha muito a ensinar, mas que nem todo mundo ali parecia estar muito afim de aprender. Como era uma faculdade particular, qualquer um passava, tinha muita gente que ia ali pra aula, tipo, às vezes chapado, gente que, tipo, só marcava presença e ia embora, tipo, ficava saindo da aula o tempo todo, ficava conversando, tipo, tava ali meio que só por estar ali, né? Parecia literalmente um ensino médio, não tinha cara de faculdade aquela faculdade, parecia que todo mundo ali tava no ensino médio e não tava indo ali porque realmente queria uma formação e um emprego bom e só tava ali por meio que, sei lá, obrigação ou pressão pra ter alguma coisa, eu não sei, era meio estranho, uma vibe meio esquisita dos alunos, mas o professor era muito bom, gostei muito do professor. Inclusive eu tive muitas conversas interessantes com esse professor, né? Eu falei um pouquinho da minha área, como que funcionava a minha área de trabalhar para os gringos, ele falou também um pouco da área de programação, como funciona, né? Que você pode ser o front, ou você pode ser ou trabalhar no end, e que como eu trabalhava com edição e a parte criativa, talvez fosse mais interessante eu trabalhar como front e desenvolver, né, o layout dos sites, deixar a coisa mais estilizada e não trabalhar só com código, porque realmente eu não sou muito fã de escrever código. Eu gosto mais de trabalhos criativos, onde eu consigo criar alguma coisa. E foi interessante, a faculdade em si ali eu não gostei do curso, assim, por completo. Eu gostei especificamente desse professor, mas do curso em si eu achei bem superficial o curso de ADS, tipo, coisas que, assim, facilmente eu aprenderia, e um tutorial do YouTube de como programar me ensinaria mais do que 6 meses naquele curso, pra ser sincero. As coisas que a gente aprendia lá era muito básica, eram softwares antigos, sabe? Algumas linguagens de código bem desatualizadas, tipo, coisa muito básica, assim, sabe? Tipo, nesse um mês que eu fiquei lá, a gente mal aprendeu a programar um HTML básico. E como esse curso estava tomando um pouco do meu tempo, estava meio difícil manejar os clientes que eu tinha e fazer esse curso à noite, que era das 7 às 11 da noite. Então eu estava dormindo muito pouco, estava muito difícil de estruturar minha rotina com isso. Eu falei, tá, provavelmente eu não vou aprender muita coisa relevante aqui, eu vou só sair do curso e all-in na edição de novo e só faço isso. Mas eu queria ter continuado no curso, não pelo fato do que eu ia aprender ali, mas
pra ter pessoas pra conversar e ver pessoas da minha idade e ter gente por perto pra eu conversar, sabe? Eu precisava de um ambiente onde tivesse pessoas. Queria ter continuado na faculdade só por causa disso, mas tava demandando muito do meu tempo e, sinceramente, eu queria ganhar mais dinheiro o mais rápido possível. E falei, tá, nessas horas que eu tô aqui na faculdade, eu poderia estar em casa ganhando dinheiro e poderia, tipo, tá ganhando, em vez de estar ganhando 15 mil, eu podia estar ganhando 20, eu podia estar ganhando 30, né? Eu podia estar ganhando 40. Então eu decidi, tá, vou largar isso aqui, sacrificar, né, esse ambiente onde eu poderia estar socializando para ganhar mais dinheiro. Porque, sinceramente, eu não me via muito virando programador com aquele curso. E eu acho que uma pergunta que surge bastante aqui é se eu fiz algum curso para editar. Não, gente, eu não fiz nenhum curso, eu só aprendi mesmo online, por tutoriais de graça no YouTube. Eu assisti vários tutoriais e, tipo, tudo que eu queria aprender a fazer, eu precisava. Como fazer tal coisa, né? Como aprender a editar no Premiere. Ou se eu queria algum efeito específico, como fazer tal efeito. E eu ia lá e pesquisava tutorial no YouTube. Foi basicamente isso. Nenhuma das empresas que eu trabalhei, até as que me ofereceram salário anual, nunca me perguntaram se eu tinha alguma formação. Eu já trabalhei com outros editores que tinham sim formação, eram formados em faculdades dos países deles, mas nunca foi requisito, nunca perguntaram isso. O importante era o meu portfólio, se eu tinha uma boa comunicação e se eu era uma pessoa prestativa e ia estar disponível ali quando o cliente precisasse, né? Se eu não ia desaparecer do nada, que vários editores aí, eles têm essa mania de dar ghosting, né? Então só o fato de você ter uma boa comunicação e não desaparecer do nada e entregar as coisas no prazo, isso é praticamente uma faculdade pro editor, né? Ser prestativo é uma faculdade pro editor, ser responsável é uma faculdade pro editor. E um bom portfólio. Era basicamente isso que pediam, não tinha muitos requisitos, você não precisava estudar 4 anos, 2 anos para conseguir trabalhar. E se você se interessa por essa área, né, de edição de vídeos e tem interesse em aprender um pouquinho mais de técnica e algumas coisas mais específicas que eu quero falar, tem a área de membros aí, onde eu tô postando vídeos semanalmente, né, o próximo vídeo que eu vou postar vai sair nessa quarta-feira, que vai ser um vídeo onde eu vou explicar como conseguir clientes gringos, né, como que eu consegui os meus primeiros clientes, vou mostrar o meu portfólio e algumas coisinhas mais por dentro ali, né, de como eu consigo esses clientes. Vai ser bem interessante, tem também a comunidade no Discord, né? Assim, se você assinar os membros, você vai ter acesso também ao servidor privado no Discord para trocar uma ideia. Eu sempre tô lá no chat respondendo a galera, respondendo as dúvidas, mandando o print da minha timeline. Tem outros editores também mandando o print da timeline. Tá um lugarzinho bem legal. As pessoas estão se ajudando. Tem um link lá maravilhoso com um monte de plugins, extensões para baixar para Premiere. Tem também o link de download do Premiere 2025 craqueado. Não comentem isso, mas é o linkzinho do Premiere craqueado lá para baixar de graça, daí não tem que pagar o plano da Adobe. Mas eu acho que é isso. Boa noite e até o próximo vídeo.